Muito bem, dando sequência aqui na nossa lição, é o tópico de número 2 agora, sobre o nome das 12 tribos. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro fala sobre as 12 tribos de Israel. O segundo, critério da ordem dos nomes. Existe algum critério estabelecido? Qual seria esse critério? Um apontamento para esse critério da ordem dos nomes. E o terceiro, o propósito dos nomes. As 12 tribos de Israel. O comentador traz aqui esta ideia desta lista, é uma lista, mas que não existe um padrão nesta lista. Porque nós vemos que existem 12 portas nesta visão que Ezequiel teve dessa cidade, e em cada porta 3 nomes são escritos, mas não existe um padrão, porque quando olhamos para as listas, outras listas que são formadas entre os filhos de Israel, entre os 12 filhos de Israel, inicialmente elas começam pelo critério da idade, mas quando se seguem elas vão se perdendo e não adota esse mesmo critério. E em outros momentos também não são trazidos este critério da idade. Então não existe um padrão. A lista de Ezequiel segue no sentido horário, isso nós conseguimos identificar. Quando nós olhamos ali na visão do profeta, nós vemos que a porta do norte, ela traz os nomes gravados de Rubem, Judá e Levi. Aí, seguindo no sentido horário, ao oriente, a porta ela traz José, Benjamim e Dan. São esses nomes que são trazidos nessa porta. Ao sul seria Simeão, Isacar e Zebulon. E, no caso, ao oeste, seria Gade, Assé. A leste, Gade, Assé e Naftali. Então, esta porta, ela traz, esta lista, ela segue no sentido horário, mas não existe um padrão, existe um apontamento de um eventual padrão, mas que não se segue à risca também. É o que nós vemos aqui no subtópico de número 2. É possível identificar que talvez seria pelos nomes das mães e suas respectivas servas, que foram concubinas de Jacó, concubinas de Israel. Esse é um apontamento possível, mas o fato é que existe um propósito em se estabelecer esta ordem nesse sentido horário. Talvez nós, conforme muito bem coloca o comentador da lição, nós não conhecemos em sua inteireza qual seria este propósito e desconhecemos as razões do critério ou qual seria exatamente o critério adotado. Mas o fato é que existe um propósito e os homens de Deus foram inspirados, colocaram dessa forma com um propósito específico e nós talvez não compreendamos em sua inteireza qual seja este propósito no que diz respeito ao critério. E agora, qual seria o propósito em colocar o nome dos filhos de Israel, o nome das 12 tribos em cada uma dessas portas? Sem nenhum mistério aqui, e já trazendo, conforme muito bem colocou o comentador, o propósito é memorial. A ideia é memória, trazer a memória dos filhos de Israel. O comentador traz aqui que quando nós olhamos para os patriarcas que estão na sucessão aí, enquanto projeto, pelo menos na formação do povo de Israel, quando olhamos para Abraão, quando nós vemos os seus 2 filhos que teriam a possibilidade de serem aqueles que dariam formação à nação de Israel, nós vimos que existiu aí uma escolha de um em detrimento do outro. Então, dos filhos de Israel, o escolhido foi Isaac. Isaac foi escolhido para dar esta sequência de um povo que surgiria, um povo escolhido por Deus. Abraão teve outros filhos, Ismael e também os filhos oriundos de Quetura, mas o escolhido foi Isaac. Então há uma certa eliminação, um critério eliminatório aí. Da mesma forma, quando nós falamos de Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Dentre esses, o escolhido para dar sequência à linhagem daquilo que se tornaria a nação de Israel foi Jacó, posteriormente seu nome mudado para Israel.
né? Então, mas quando nós chegamos em Israel, todos os 12 filhos, ao se estabelecer a nação de Israel, não houve mais esse critério de eliminação, não houve a escolha de um filho em detrimento do outro. Então, todos os 12 filhos foram responsáveis para a formação da nação, e enquanto território, os espaços foram homenageados, digamos assim, com o nome de cada um desses 12 filhos. Seguindo esta linha de raciocínio, é que se chega à ideia de que o propósito dos nomes desses 12 filhos de Israel estampados nas portas desta Jerusalém, ou o nome mais adequado que será usado lá, conforme o título de nossa lição, o Senhor está ali, nas portas dessa cidade chamada O Senhor está ali, o propósito é memória, é um propósito que serve como um memorial, o nome dos filhos de Israel. E aqui é interessante a gente notar que quando nós falamos desta cidade estabelecida no milênio, e uma distinção possível desta cidade com aquela que será estabelecida quando da ocasião do novo céu e da nova terra, é que também haverá nessas 12 portas o nome dos filhos de Israel. Mas além disso, nos muros, nos fundamentos dos muros, estarão presentes o nome dos 12 apóstolos, o que não faria sentido na visão de Ezequiel, porque os apóstolos surgiriam em um momento posterior, como todos nós sabemos, né? Então seria uma distinção e uma curiosidade possível de se perceber quando confrontado a visão de Ezequiel com aquilo que nos é demonstrado por João no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 21 daquele livro, após o juízo final, e quando da visão do novo céu e da nova terra e da nova Jerusalém, que surge ali naquele momento em específico. Então este é o propósito, né? Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida, todos os filhos de Jacó, todos os filhos de Israel foram escolhidos na nação escolhida, na nação estabelecida, todos eles tiveram o seu nome gravado ali em cada um dos territórios quando da repartição daquela terra. Então, em razão disso, os nomes deles estarão enquanto memorial estampados nas portas da cidade que será chamada O Senhor está ali. Nessa cidade será estabelecida no reino milenial. O nome nas 12 portas, o comentador coloca aqui como sinopse do nosso tópico, o nome nas 12 portas de Jerusalém, o nome nas 12 portas da Jerusalém milenial tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Nós vamos novamente para um breve intervalo e aí já retornaremos caminhando para o fim de nossa lição com o tópico de número 3, que traz por título justamente o nome da cidade, O Senhor está ali.